Bomba no Corinthians, Vanderlei Luxemburgo foi demitido nessa quarta-feira e o novo alvo é Tite. A ideia do Corinthians é dar um chapéu no Flamengo, devolvendo o chapéu da virada do ano, quando o Vitor Pereira trocou o timão pelo Fla. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te dou todos os detalhes dessa história e falo também sobre Alexandre Pato, situação bem delicada no tricolor. Já Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu sobre as negociações com o Bruno Henrique do Flamengo. Preciso te contar também sobre o Fla, em relação a um contrato extraordinário de patrocínio. Tem as últimas do Santos, do Bahia, do Fortaleza e muito mais. Antes, deixa eu me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu clube do coração, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos dessa quarta-feira por Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana, começando com a Sula, com a LDU e Defensa e Justiça. Vou de LDU, tô na transmissão desse jogo no Paramount Plus. Tem também Fluminense Internacional, semifinal da Libertadores, vou de Fluminense. Já pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Curitiba, vou de Tricolor. Lembrando que para participar no 1xBet é super simples. Clique agora mesmo no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. Nessa quarta, o Peixe assinou um memorando de entendimento com a W Torre em relação à reforma da Vila Belmiro. Super demorado esse processo, mas agora a coisa deu uma bela encaminhada e tudo se endireita, tudo nos leva a crer que em breve essas obras vão começar. A ideia é transformar a Vila Belmiro numa arena multiuso, com realização de shows, eventos diários, levando as pessoas ao estádio todos os dias. Resta saber quanto tempo o Santos vai ficar sem seu estádio. A verdade é que, por conta da obra, o Santos não desembolsa absolutamente nada. A W Torre depois explora comercialmente esse acordo. Bora falar sobre o Bahia, que está renovando o contrato com o lateral esquerdo Rian, atleta que pertence ao Bahia desde as categorias de base. O novo contrato vai ser prorrogado até dezembro de 2025. Conversei com o empresário dele, o Davidson, que admitiu que há um projeto bem legal do Grupo City em relação ao Rian. Diante desse cenário, ele optou pela permanência no clube. Rian, que não joga desde junho. Para completar o giro de notícias, contar que o Fortaleza contratou Betão, ex-zagueiro do Corinthians, do Avaí, entre outros clubes. O Betão vai ter um cargo comandando as categorias de base. Ótimo nome, cara super gente boa, honesto e muito bom. Quero falar agora sobre o Flamengo, que fez uma convocação para o seu Conselho Deliberativo para a votação de um contrato estratosférico. É que o Fla recebeu uma proposta de renovação do contrato com a PixBet, que já é patrocinadora rubro-negra, e sugeriu um novo vínculo de 90 milhões de reais por um contrato de 2 temporadas. Ou seja, 45 milhões de reais por ano. A votação acontece no próximo dia 5 de outubro. Inclusive, já existe até uma forma de pagamento: 20 milhões à vista, depois mais 28 milhões em 2 parcelas no primeiro ano. Esses pagamentos prosseguem na temporada de 2025. A tendência é que o contrato seja aprovado e a PixBet fique no omoplata da camisa rubro-negra por essa bolada de 45 milhões de reais por ano. Não me lembro de qualquer clube brasileiro que tenha um patrocínio no peito, que é a propriedade mais valiosa, por 45 milhões de reais, só para vocês entenderem o tamanho desse acordo rubro-negro com a PixBet. Bora falar agora sobre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que está na Argentina por conta do jogo contra o Boca Juniors, marcado para essa quinta-feira, semifinal da Libertadores da América. A Leila foi perguntada sobre as negociações com o Bruno Henrique, o atacante do Flamengo. Tenho contado para vocês que a melhor oferta nas mãos do Bruno é justamente do Palmeiras. O contrato dele com o Fla se encerra em 31 de dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato. Informação que eu tenho é que ainda não está fechado. E a Leila disse o seguinte, abre aspas: o Palmeiras está sempre sondando bons jogadores. Estamos sempre atentos ao mercado. Temos de reforçar o time sempre. E ela completa: tenho de ser a mais assertiva possível em relação aos jogadores que venham a ser contratados, porque o investimento é alto, mas estamos atentos. Na minha gestão, o foco foi na manutenção do elenco vencedor. Como mantive todos os jogadores? Interrogação. Fazendo investimentos nos salários deles, investindo nesses atletas. Depois desse movimento,
de manutenção do elenco, a Leila entende que em 2024 é hora de reforçar o elenco. E sim, o Bruno Henrique é um dos alvos do Palmeiras, já contei para vocês a oferta palmeirense. Contrato de 2 temporadas, prorrogável por uma terceira, com vencimentos de R$2 milhões entre salários, direitos de imagem e luvas. Primeira proposta do Flamengo que já foi recusada, rubro-negro se dispôs a manter o atual salário de R$1.250.000 por mês e apenas 1 ano de contrato, uma diferença bem grande, de R$750 mil por mês a menos em relação ao contrato do Palmeiras, com o detalhe de que o Verdão ainda oferece 2 anos prorrogáveis por um terceiro. Qualquer novidade sobre Bruno Henrique eu volto para contar para vocês, beleza? Quero falar agora sobre Alexandre Pato. Tô para te dizer que a chance de o Pato ficar no São Paulo em 2024 é muito pequena, mesmo com um custo baixo e sendo um bom exemplo para os demais atletas, é o tipo do líder positivo. O Pato não conseguiu avançar nem crescer sob o comando de Dorival Júnior. Por exemplo, nas 2 partidas finais contra o Flamengo, ele nem sequer foi para o banco de reservas. No jogo contra o Fortaleza, em que o São Paulo poupou titulares, ele entrou faltando apenas 10 minutos. Tinha jogado mais 11 minutos contra o Internacional e havia ficado apenas no banco de reservas diante da LDU. Para a partida contra o Curitiba, nessa quarta-feira no Morumbi, existe muita dúvida se ele vai para o banco de reservas. Teve jornalista cravando que ele está fora, teve uma pessoa da comissão técnica do São Paulo que não cravou a ausência do Pato do banco de reservas, mas é certo que ele não será titular, ou seja, não vive um momento legal, não consegue engrenar, apesar de todo o carinho que o torcedor do São Paulo tem para com ele, a chance de o Pato permanecer para 2024 é pequena. Jogador que atuou apenas em 10 partidas desde que se recuperou de lesão, com 2 gols marcados e nenhuma assistência. Queria saber de você, ainda que o Pato não esteja bem, vale a pena investir e apostar nele para 2024 ou agradece os serviços prestados e encerra o contrato no fim dessa temporada? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? E bora falar agora sobre a bomba da quarta-feira. Na tarde de hoje, Corinthians anunciou por meio de uma nota oficial a demissão de Vanderlei Luxemburgo e de seus auxiliares. O Luxa cai depois de 38 partidas, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Demissão absolutamente surpreendente. O Luxa esteve muito ameaçado em vários jogos, mas até por erro da diretoria ele foi sendo mantido. Recentemente, o Corinthians teve uma janela de 10 dias de intervalo por conta da data FIFA para fazer essa troca e permitir que um novo técnico iniciasse os trabalhos e tivesse tempo para pensar as coisas. Qual seria a lógica de demiti-lo no dia seguinte ao empate contra o Fortaleza, levando em consideração que o Corinthians pega o São Paulo, clássico no Morumbi no final de semana, e na próxima terça-feira já tem um jogo contra o Fortaleza? Tem apenas uma única explicação: a tentativa do Corinthians em contratar Tite antes de ele se acertar com o Flamengo de forma oficial. Que existe um namoro entre o Flamengo e Tite, isso é público, que o Tite já conversou sobre salários, tempo de contrato e luvas com o Fla também. O Corinthians foi avisado a respeito dessa situação, foi informado de que o Tite está muito perto de fechar. E aí o Corinthians procurou os representantes do Tite para lembrar de uma promessa que o Tite havia feito lá atrás, de que se voltasse a trabalhar no futebol brasileiro, daria preferência ao clube que sempre o apoiou. Tite teve 2 passagens extremamente importantes no Corinthians e é idolatrado pelo torcedor. É o tipo do cara que, independentemente do fato de ter eleição marcada para o fim do ano, se o Tite for contratado agora, seja o Augusto Melo presidente, seja o André Negão presidente, qualquer um daqueles que vencer a eleição certamente vai adorar ter o Tite para o próximo ano. Importante dizer também, antes de gravar esse vídeo e assim que a notícia da demissão do Vanderlei Luxemburgo foi feita, eu consultei uma pessoa próxima ao Carille e uma pessoa próxima ao Mano Menezes para perguntar se o Corinthians já havia estabelecido algum tipo de contato. É natural que você mande um técnico embora já com algum outro engatilhado, e é exatamente isso que o Flamengo fazia em relação ao Tite. O Flamengo trabalhava a demissão do Sampaoli e aguardava para a assinatura do Tite para poder demitir o treinador argentino. Nem Mano Menezes, nem Fábio Carille foram procurados pelo Corinthians nas últimas horas. Ou seja, não é nenhum dos dois o plano A do Corinthians nesse momento. O Timão quer o técnico gaúcho Tite. A ideia é dar um chapéu no Flamengo, respondendo ao que aconteceu no fim da temporada passada. Para quem não se lembra, o técnico ou o presidente do Willian Monteiro Alves
anunciou a saída do Vitor Pereira muito triste, dizendo que ele tinha um problema familiar, mas que era um grande amigo e que apesar da vontade do Corinthians em mantê-lo e do Vitor Pereira em continuar, era impossível que o Vitor Pereira continuasse. Alguns dias depois surgiu a informação de que o Vitor Pereira não tinha mais problema nenhum com a sogra e era o novo comandante do Flamengo. Isso pegou muito mal para o Duílio Monteiro Alves. O torcedor corintiano ficou revoltado, especialmente com o Vitor Pereira, mas também com o presidente do Timão. Agora seria a oportunidade claríssima de devolver esse chapéu com juros e correção monetária. Detalhe importante, o Flamengo não negocia com nenhum outro técnico além do Tite. Sei que tem muito torcedor rubro-negro que torce pela volta do Jorge Jesus. JJ está empregado, ganhando bastante dinheiro no Al Hilal, não existiram conversas entre as partes. O único alvo do Flamengo hoje é o Tite, que tem conversas com o Corinthians. Quero acrescentar mais algumas informações importantes. O empresário do Tite, o Gilmar Veloz, esteve na Neoquímica Arena na noite dessa terça-feira assistindo a Corinthians e Fortaleza. Nicola, mas será que não foi um acaso? Pode ser. Ele, inclusive, é representante do Carlos Miguel, goleiro que é reserva do Cássio, mas se encontrou com dirigentes do Corinthians e a partir dali pode ter se iniciado qualquer tipo de conversa para que o Tite seja contratado. O pessoal da ESPN publicou há instantes que vai caber ao empresário decidir entre Corinthians e Flamengo. Duvido que a decisão seja do empresário. É óbvio que a decisão final é do Tite. Talvez ele não queira magoar um dos dois lados. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Você gostaria do Tite no Flamengo ou no Corinthians? Use o espaço para comentário. O bicho tá pegando. Assim que surgir qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau.